Renata Abalém vai conversar conosco sobre Juizado Especial Cível. Renata. Oi, Regina. Tudo bem, meu amor? Como é que você vai? Belíssima. Muito belíssima. Mas é para fazer jus a minha... Muito obrigada, meu amor. Renata, o Juizado Especial Cível é o Juizado de Pequenas Causas? É o Juizado de Pequenas Causas. Estava precisando perguntar isso. Vamos conversar. Vamos conversar. Vamos respondendo as perguntas do pessoal de casa. Aí, à medida que surgir alguma coisa interessante que você queira aprofundar... Ótimo. Então, vamos lá. Obrigada. Perguntas do pessoal de casa. A primeira... Manu. É preciso contratar um advogado para mover uma ação no JEC? É JEC que fala? JEC, Juizado Especial Cível. Hoje ele era o Pequenas Causas, que hoje é cível. Tá. Não, você só precisa de um advogado quando o valor que você está postulando ele for acima de 20 salários mínimos. Então, até 20 salários mínimos você pode postular sozinha. Se houver um recurso, necessidade de você aprofundar em alguma coisa, aí sim você precisa de um advogado. Se não, você pode levar a causa sem Mais recurso. simples ainda, né, Renata? Mais simples ainda. Mas a gente não pode esquecer, Regina, que essa lei que criou os JECs, ela é de 1995. E na época, nós não tínhamos tanto problema com o fornecedor, nós não tínhamos compra online como nós temos hoje, nós não tínhamos tantos serviços. Então, a lei foi idealizada e hoje o JEC foi ficando muito cheio, a celeridade que se propunha na época, hoje a gente não vê tanto, infelizmente. Tá, boa observação. Próxima pergunta, Marcela. É preciso pagar alguma quantia para entrar com o processo no juizado? Não, ele é gratuito. O juizado é gratuito, a não ser que você vá recorrer. O recurso, sim, ele tem uma custa. Aqui, o Tribunal de Justiça de São Paulo, as custas são bem em conta, diferentes do resto do país. Tem recursos que em outros estados, por exemplo, Goiás, que eu atuo também, nós temos recursos que variam até R$2.000, o que é um absurdo para um consumidor que busca alguém que está postulando em cima de uma causa pequena. Doutora Renata, como é que eu posso acionar o JEC? Como é que funciona? Você pode ir fazer a sua petição pela internet, né, por meio eletrônico. Você pode ir falar, tem alguém lá para te atender, fazer uma atermação, ou seja, reduzir a termo a sua petição. E você pode entrar com uma petição, inclusive escrita à mão. Tá. Mas aonde eu vou? Nas sedes dos juizados. Então, eles são espalhados em vários locais. Você tem nas próprias instalações do Tribunal de Justiça ou em juizados especiais. Mas isso é de fácil localização. Tá. Aqui em São Paulo nós temos um JEC que é muito interessante, que não existe no resto do país, que são os itinerantes, que é aqueles caminhões que vão... ônibus que vão e atendem a população em lugares previamente marcados, definidos. Então, se eu tenho problema com a escrita ou se eu não sei me expressar direito, eu posso ir lá conversar com alguém, que alguém vai escrever para você. Ai, que interessante. É bem simples. Bem simples. A intenção é ser rápido e simples. Tá. Próxima pergunta, Gil. Como saber se o meu caso é de pequenas causas? Se o seu valor é um valor até 40 salários mínimos, até 20 salários mínimos, a sua causa é de juizado de pequenas causas. Você pode postular ação trabalhista? Não. Você pode postular pensão alimentícia? Não. O que você pode postular? Você pode questionar se a pessoa que fez os seus cílios fez bem feito ou não. Você pode... A reforma na minha casa? A reforma na sua casa. Se você recebeu um cheque sem fundo, você pode questionar no juizado. Vizinho. Uma cobrança. Também são situações mais simples que não demandam perícia, que não vai demandar um laudo pericial, que não vai demandar uma produção de provas gigantesca. Perfeita explicação. Próxima pergunta, Isadora. Quais são os documentos necessários para entrar com a ação? Os documentos pessoais e comprovante de endereço. Você pode, inclusive, levar o seu comprovante de renda também para você pedir uma gratuidade, se caso perder a ação, você tiver que recorrer. Mas é um serviço oferecido a todo cidadão e cidadã? Todo cidadão, isso. Tá. Próxima pergunta. Nestor, se eu ganhar a ação,
Como funciona a reparação? Há um limite de valor para a causa? Sim, aquilo que eu te disse. Até 40 salários mínimos o juizado aceita. 20 salários mínimos você pode ir sem advogado. Se você ganha a ação, geralmente meu nome foi negativado indevidamente. Boa. A Telefônica vai e deposita o valor. Então o juiz expede um alvará, pego o alvará, vou ao banco e saco. Geralmente hoje está tão rápido isso que já pede o crédito em conta. Nossa, então é rápido? É rápido mesmo. É bom, rápido quando há a satisfação da necessidade, da postulação. Tá, mas ele foi idealizado para ser mais rápido ainda, mais porque rápido foi em 95 ainda. que era outra realidade, não tínhamos, né, doutora? essa confusão de fornecedores hoje, essa prestação de serviço tão truncada que nós temos hoje. Entendo. Próxima pergunta, Elias. Qual o prazo médio para a minha ação ser apreciada e sair uma sentença? Olha, depende. Tem juízes que você tem primeiro uma audiência conciliatória. Tem acordo? Não tem acordo. Ou tem acordo, acabou o seu processo ali com o acordo e a satisfação do seu acordo, o depósito, o crédito, o pagamento. Vamos supor que não existe um acordo e você vai ter que passar para um juiz. Então, ele vai ter que marcar uma segunda audiência. Nessa segunda audiência, você talvez tenha um tempo para esperar, às vezes até 6 meses, 7 meses, 8 meses para um segundo encontro. E aí, o juiz vai dar a sentença. Tem juízes que dão a sentença na hora, verbalmente. Então, você já sai ali com a satisfação do seu negócio resolvido. E tem juízes que vão necessitar de um tempo maior e aí você depende também da quantidade de processos que tem em cada juizado. De maneira geral, assim, um acordo é sempre mais interessante, não é? É sempre mais interessante, mas meu pai falava assim, advogado que faz acordo não é bom advogado, mas meu pai... Ele era advogado? Não era, não. Que ótimo. Mas isso ele é muito antigo. Hoje, com a confusão que está o nosso judiciário, com essa... Pois é, menina. Hoje, você ter a satisfação e dormir tranquilo é muito melhor. Com a questão solucionada, né? Solucionada. O problema olha, e outra coisa... Eu já acompanhei vários casos. Tem gente que suporta ter um processo judicial. Tem gente que não dá conta de segurar a situação. Você dormir com aquela coisa mal resolvida que se estende por anos. E que não tem o que fazer, você tem que esperar o prazo. Aguardar. Próxima pergunta, Ulisses. O JEC existe em todas as cidades? Não em todas as cidades. Vou te falar que, por exemplo, no interior de Goiás, muitas cidades não têm. As grandes cidades, sim. Capitais sempre têm muitos juizados. Então, não são todas as cidades do Brasil que estão assistidas pelos juizados. Tá. Mas, sabe, hoje existe quero comentar com você, o governo lançou uma plataforma para atender, por exemplo, o consumidor. Então, você entra lá, consumidor.gov, faz a sua reclamação direta e aí o fornecedor tem acesso àquela reclamação que você está fazendo. Então, você pode resolver online, sem precisar do JEC. Justamente essas questões estão surgindo, essas novidades estão surgindo, justamente porque nós somos um número grande de brasileiros, né? E a nossa justiça, ela não acompanhou nem as nossas situações, né? E nem a quantidade de população, da nossa população. Mais uma pergunta. A Raquel diz, que tipos de problemas podem ser resolvidos no JEC? Aquilo que nós falamos, o cheque sem fundo, a prestação de serviços que não foi a contento, a batida do carro, todo tipo de pequenas situações. O vizinho, como você mencionou. A ação trabalhista pode? Não. Não. O acidente de emprego, de trabalho, pode? Não. Questões familiares? Não. Então, são coisas que não demandam que o Estado não tem necessidade de ficar averiguando ou te assessorando nisso aí. Questões do INSS? Não. Não, também. Não, também não. Tá. Mais uma pergunta. Sara, meu ex-marido está atrasando a pensão do meu filho. Posso resolver isso no JEC? Olha, coitada da Sara, nós respondemos, ela não pode. Não pode. Isso não é questão de juizado. Tá, infelizmente. Infelizmente. Né? Mais uma. Fran, fui demitida e a empresa em que trabalhava não pagou corretamente o FGTS e o INSS. Posso processá-los no JEC? Não.
Também não. Entra naquela história de questões trabalhistas Isso não, familiares não, né? E alimentares não. Médico. Sim, eu posso questionar. O médico me deixou esperando, o médico não me atendeu bem. Erro médico. Não, por quê? O erro médico até ele pode, mas se ele demandar uma perícia, você não tem como fazer a perícia, porque senão você teria que contratar um perito, o juiz teria que colocar um perito, então não seria um melhor lugar para isso. É possível? Em alguns casos, sim, se for alguma coisa muito simples, mas eu aconselho não postular. Senão você vai demorar ainda mais tempo neste processo, né, doutora? Ele não vai te dar uma resposta satisfatória, ele vai extinguir o processo depois que você já moveu céus e terra e o seu coração. Porque o mais importante é o coração que a gente move quando a gente vai entrar com uma ação da justiça. Certíssima. Mais uma. Cirlei, se eu não tiver possibilidade de me deslocar ou tiver dificuldades de locomoção, posso entrar com a ação no JEC de forma eletrônica ou só pessoalmente? Como nós dissemos, também de forma eletrônica. Você pode postular de forma eletrônica nos juizados. E é a mesma coisa? A mesma coisa. Você só junta seus documentos e você consegue ter a sua assessoria que você merece, a jurisdição. E as pessoas estão usando, doutora? A forma eletrônica? Não, o JEC. Sim, nós temos assim, a nossa demanda ela é imensa. Nós não suportamos isso. Os juizados, hoje nós temos juizados que demoram às vezes aí 3 anos para dar uma sentença, porque é muita coisa. Eu acho interessante quando a população tem consciência de que existe um passo a mais além da insatisfação, né? Que você pode tomar uma providência. Porque olha, os grandes fornecedores hoje, eles contam quando eles vão fazer o custo deles, que hoje nem 5% dos consumidores reclamam. Eu estou falando na área consumerista. Hoje nós temos o número de pessoas que reclamam é muito pequeno ainda. É ínfimo, pela quantidade de problemas que nós temos. Tá. E você trabalha lá em Goiás? Trabalho lá e aqui. Aonde em Goiás? Em Goiânia mesmo? Em Goiânia. Conhece Goiânia? Conheço. Conheço, adoro Goiás. Vou então dar o Instagram da doutora Renata Abalém, que é Renata Abalém, Abalém com M de Maria no final, @Renata Abalém. O e-mail da doutora Renata é renata@renataabalém.com. Precisa ir embora ou pode ficar? Posso ficar. Então a mesa tá cheia, mas sempre cabe mais um, que aqui é igual coração de mãe. Quer comer o bolo de Zaquini? Não, mas é claro. Então...